Chuta! Chuta! Vai, Éder, chuta! O pé direito de Éder. O Euro 2024 no olhar da secção de desporto do público. Estamos praticamente no final da fase de grupos do Euro 2024 e há coisas que não mudam desde o primeiro dia. Continuamos a ter mais autogolos do que penaltis, continuamos a ter golos no último minuto. O belga Romelu Lukaku continua a liderar destacado a tabela dos avançados com golos anulados e Cristiano Ronaldo tem mais selfies tiradas em campo do que golos marcados. Outra tendência é Matusaléns. Todas as seleções têm um ou vários e são jogadores que parecem eternos. Eu sou Marco Vaz, este é o quarto episódio do podcast do Pé Direito do Éder. Para discutir estas e outras tendências do futebol europeu tenho comigo o Nuno Sousa, que está em Gelsenkirchen para acompanhar o Portugal-Geórgia desta quarta-feira, que será o último dia da fase de grupos do Euro 2024. Olá Nuno, o que é que me dizes destas tendências do futebol europeu? Olá Marco, claramente Portugal até neste segmento acaba por ditar leis com Pepe e Cristiano Ronaldo a serem dois jogadores mais veteranos da competição. Cristiano Ronaldo único, como sabemos, tem sido dito e repetido, sexto europeu, e nesse aspecto não há outro jogador com esse currículo. E o Pepe tem essa curiosidade adicional de ser o jogador mais velho de sempre a competir num campeonato da Europa de futebol, portanto, independentemente do que Portugal fizer no relevado agora em diante, nesse patamar já criou também um bocadinho de história, mas é curioso vermos que alguns jogadores que acompanhámos durante décadas e alguns torneios a fio continuam a ter um papel preponderante. Pepe fez uma grande exibição no jogo passado, na minha perspectiva, obviamente, e ontem tivemos o Luka Modric num plano muito alto diante da Itália. É verdade que ganhou um penalti, mas logo a seguir, de certa forma, emendou a mão com um golo, mas mais do que isso, voltou a ser um jogador preponderante dentro de uma seleção croata que tem mais alguns jogadores também veteranos, é verdade, o Brozovic, entre outros, mas é um caso de longevidade, como dizias e bem, raro, mas que continua a ser um prazer acompanhar, porque claramente são jogadores muito acima da média. É incrível, pensando que Cristiano Ronaldo já o vemos há mais de 20 anos na seleção portuguesa, Pepe também perto disso, o Luka Modric também já o vemos há quase 20 anos. De facto há jogadores que são eternos e estes jogadores, como vimos, como tu bem disseste, como tu bem disseste no Croácia e Itália, estes jogadores têm sempre espaço na equipa, não só para fazer balneário ou para passar uma mensagem de experiência, mas o próprio rendimento em campo também é importante. Sim, houve ontem um episódio curioso para percebermos bem o que é a dimensão de Luka Modric dentro e fora do campo. Primeiro, há imagens interessantes de Modric no banco, na altura em que é substituído, a torcer pela vitória da equipa, obviamente, nos últimos segundos a sofrer com cada lance e depois a acabar com a desilusão que é conhecida. Mas depois na conferência de imprensa que seguiu ao jogo, houve um momento muito interessante quando um jornalista italiano colocou uma pergunta a Luka Modric que não chegou a ser uma pergunta. Ele pediu o microfone, pediu para usar da palavra ao membro da UEFA presente para dizer apenas a Luka Modric que estava muito grato por poder vê-lo a jogar durante tantos anos e que não tinha nenhuma pergunta para lhe fazer, apenas um pedido, que era que não deixasse de jogar futebol tão cedo quanto eventualmente se previa. E Modric, que até é um jogador bastante cerebral e não vou dizer frio, mas um jogador com algum sangue frio, que são coisas diferentes, teve ali um momento de alguma comoção até, e é curioso vermos como mesmo jornalistas, adeptos, treinadores, adversários de jogadores desta craveira conseguem, de certa forma, criar laços de empatia e de reconhecimento que vão muito para além daquilo que eles significam no relevado. E o Luka Modric é um caso que, claramente, para o futebol croata, eu diria que nos próximos longos anos dificilmente assistiremos a um jogador com esta envergadura. O próprio Luka Modric não deu por certo que este Euro 2024, do qual a Croácia não está eliminada, mas está quase, não dá por certo que este torneio seja a sua última aparição pela seleção croata. Não deu, aliás, ele já renovou por mais uma época com o Real Madrid. A resposta foi suficientemente vaga para podermos, enfim, alimentar a esperança de que venha a participar noutros campeonatos internacionais, nomeadamente o Campeonato do Mundo próximo, que seguirá se, obviamente, a Croácia for apurada. Claramente que a intenção de Modric não é pendurar já as chuteiras, mas depois o tempo, as lesões, enfim, o desgaste que se for acumulando, tudo isso dirá qual é que será o momento exato, mas a boa notícia para os adeptos de futebol é que aparentemente não será já no dia de amanhã.
De facto, enfim, a cada vez mais jovem equipa do Real Madrid, não é? Como sabemos que tem Arda Güler, tem Jude Bellingham, agora vai ter Kylian Mbappé, Rodrigo, Vini Júnior, se calhar precisa de, para além do treinador, o Carlo Ancelotti também já é um senhor muito experiente e também que sabe bem lidar com esta gente nova. Se calhar o Luka Modric vai ser assim também uma presença tranquilizadora para esta juventude toda no Real. Sim, até porque o Toni Kroos está de saída, como sabemos, portanto é preciso alguma capacidade de gerir muitas vezes aquilo que são os ritmos diferentes do jogo, e eu acho que isso o Modric faz como ninguém. Enfim, é daqueles jogadores que não precisam de correr muito para acelerar o jogo, é sobretudo a capacidade da visão de jogo, a capacidade de descobrir espaços, descobrir os colegas, de solicitar no pé, no espaço, enfim, tem uma forma de ver o futebol muito própria e creio que é um executante de primeiro nível. Portanto, é indiscutível, na minha perspectiva, que estando bem fisicamente vai voltar a ser preponderante no Real Madrid. Também a propósito desta palavra-chave que nós escolhemos para este episódio do Pé Direito do Éder, a palavra é Matusalém. A propósito disto, eu tentei fazer um 11 com os jogadores mais velhos deste europeu, que estão nas 24 seleções. E cheguei a esta equipa e depois vou-te perguntar o que é que tu achas dela. Portanto, na baliza seria num 4-3-3, enfim, bem, vamos já aos nomes. Na baliza, Manuel Neuer, da Alemanha. Na defesa, Jesus Navas, defesa direita. Defesas centrais, Pep e Jan Vertonghen. Defesa esquerda, Matteo Darmian, da Itália. No meio campo, Luka Modric, da Croácia, Juraj Kuksa, da Eslováquia, Josip Ilić, da Eslovénia, e na frente, Olivier Giroud, da França, Kamil Grosicki, da Polónia, e Cristiano Ronaldo, de Portugal. Enfim, temos aqui nomes, alguns mais conhecidos que outros, todos já bastante veteranos. Digamos que o mais novo desta equipa é o Matteo Darmian, da Itália, que tem 34 anos, o mais velho, claro, é o Pep, que tem 41 anos e pouco. O que é que te parece? Parece-me um 11 interessante. Claro que é bom assumirmos que todos juntos provavelmente não funcionariam, não resultariam numa equipa muito competitiva, mas claramente é um 11 interessante. Neste lote há jogadores que têm um papel mais preponderante nas respectivas seleções do que outros. Cristiano Ronaldo foi titular nos 2 jogos, Pep também está a fazer um europeu muito, muito competente. Manuel Neuer é inquestionável na baliza da Alemanha nesta altura. Giroud tem sido um suplente muito útil. Luka Modric foi o que descrevemos até agora. Portanto, há claramente jogadores que têm um papel mais preponderante, outros que não têm tido tanta visibilidade, mas são todos eles jogadores de grande qualidade. Uma curiosidade que decorre não só deste 11, mas daquilo que tem sido a norma dos últimos campeonatos da Europa, se olharmos para os jogadores mais velhos, para o ranking dos mais velhos até agora, é que, ao contrário daquilo que acontecia há muitos anos e do que faria pressupor a normalidade biológica do envelhecimento, encontramos muito pouco os guarda-redes no top 5 ou no top 10 dos jogadores mais velhos a competirem nos europeus. Antigamente era precisamente o contrário, por razões óbvias, o guarda-redes não se desgasta tanto. Hoje olhamos para o top 5 e o único guarda-redes que lá está é Gábor Király, de quem te lembrarás muito bem, guarda-redes das calças de fato de treino da Hungria, durante tantos anos defendeu a baliza húngara, porque de resto... Ou calças de fato de treino ou calças de pijama, não sabemos. Exatamente. Avaliar pelo padrão podia muito bem ser. Mas é Király em segundo lugar, já agora se os ouvintes quiserem saber, Pepe em primeiro, Király em segundo, Cristiano Ronaldo em terceiro atualmente, depois Lothar Matthäus, que já deixou de jogar há muito e atualmente é comentador, tenho visto muitas vezes aqui na Alemanha, nos canais televisivos públicos a comentar, e em quinto lugar uma lenda de meio campo da Dinamarca, Morten Olsen. Portanto é disto que estamos a falar. O guarda-redes já passou quase a ser um intruso no meio do jogador de campo, e este também é um sinal dos tempos, de que fisicamente os jogadores estão mais robustos, aguentam mais, e de que a metodologia do treino, da recuperação pós-treino é cada vez mais eficaz. Verdade, e isso também, esse dado que tu acabaste de dar também se transpõe um pouco para os plantéis atuais das seleções, dado que nas 24, geralmente nós pensamos que de facto os guarda-redes são os jogadores com maior longevidade ou que são por regra os mais velhos ou entre os mais velhos da equipa, e isso não acontece tanto neste Euro 2024, porque entre as 24 seleções a verdade é que os guarda-redes são apenas os mais velhos em 7 dessas 24 seleções. Um deles, claro,
é o Manuel Neuer, da Alemanha, que de facto, e se havia posição na Alemanha que era discutida, era precisamente a de guarda-redes, porque, enfim, Neuer, como sabemos, estes últimos anos não têm sido tão fáceis para ele por causa de lesões prolongadas, e o Marc-André ter Stegen tem feito uma carreira excelente no Barcelona, já há muitos anos titular do Barcelona, e reclama com alguma propriedade, de facto, a titularidade da baliza da Mannschaft. Mas a verdade é que o Manuel Neuer vai dando seguimento à longa tradição dos guarda-redes com grande longevidade na baliza da Alemanha. Estou-me a lembrar do Jens Lehmann, do Oliver Kahn, entre outros. E o Neuer, de facto, e já o vimos brilhar a grande altura neste europeu. Sim, é verdade. O Manuel Neuer, apesar dos anos vão passando, é verdade, mas a forma como a Alemanha tem jogado, também de certa forma vai protegendo o guarda-redes. Ele tem um jogo de pés muito evoluído, sobre isso claramente continua a ser dos melhores do mundo, mesmo aos 38 anos. É um guarda-redes também muito forte entre os postos, se calhar já não é tão explosivo, tão rápido a sair em movimentos mais curtos, mas a verdade é que mesmo neste europeu, em lances de maior velocidade de reação, parece-me que tem estado bem, tem sido um guarda-redes importante e nesta altura inquestionável. Aliás, o terceiro, falaste bem do Marc-André ter Stegen, que tem sido importante no Barcelona, ele já leva praticamente 4 dezenas de internacionalizações, mas há um terceiro guarda-redes que ainda não se estreou, que foi incluído nesta convocatória, que é o Oliver Baumann, do Hoffenheim, um clube relativamente, desconhecido ou modesto para os padrões do futebol internacional, e que também já tem 34 anos, ou seja, que chega nesta altura à seleção com um grau de experiência grande. Isto para dizer que, apesar de, como eu dizia há pouco, os dados nos dizerem que os guarda-redes são cada vez mais uma raridade entre os jogadores com maior longevidade nos europeus, continua a ser a questão da idade e da experiência acumulada, obviamente, uma das condições principais para a escolha, para as convocatórias para estas fases finais, e a Alemanha é apenas um exemplo desta realidade que estou a traduzir. É verdade, e mesmo em Portugal, enfim, o Diogo Costa é o titular, mas o Rui Patrício não deixou de estar nesta convocatória, lá está, por toda a sua experiência acumulada de ter sido o guarda-redes titular da seleção portuguesa, diria, durante mais de 10 anos, não é? Sim, é verdade, são mais de 100 internacionalizações, é verdade que nos últimos, diria, 2 anos e meio tem perdido algum protagonismo na Roma, e com ele, obviamente, isto acaba por ser, ter de ser encarado com alguma naturalidade, perdendo espaço no clube, acaba também numa posição tão específica como a de guarda-redes, por garantir menos confiança ao selecionador na altura das convocatórias. Não digo que não seja competitivo no registro do treino, mas claramente que Diogo Costa, com os minutos que tem acumulado, não só no Porto, a nível interno e internacional, mas também com as internacionalizações que já vai somando, acaba por ser o dono natural da baliza, e a verdade é que tem estado bem desde que este torneio começou. Aliás, e se olharmos para a retrospectiva dos 20 ou 20 e poucos jogos que já fez pela seleção, diria que é um guarda-redes que tem estado à altura das circunstâncias. Sim, Roberto Martínez assumiu logo desde o início que o número 1 da baliza portuguesa seria o Diogo Costa e não o Rui Patrício. Aliás, isso foi uma mudança até já feita pelo antecessor Fernando Santos, que durante tanto tempo manteve o Rui Patrício na baliza, e sem qualquer discussão. De facto, o Rui Patrício, penso eu, na minha opinião, não teria assim uma concorrência à altura durante esses anos, até ao momento em que de facto o Diogo Costa se afirmou de forma definitiva na baliza do Futebol Clube do Porto, e como consequência disso passou também a encher a baliza da Seleção Nacional, também com todo o mérito. Sim, e o próprio, indo ao encontro do que estás a dizer, o próprio Roberto Martínez no lançamento do primeiro jogo diante da República Checa, a única garantia que deu quando lhe pediram pistas para o 11 inicial que ia jogar no dia seguinte, estamos a falar do dia da antevisão, foi mesmo a Diogo Costa, porque a explicação foi que Diogo Costa vai ser titular, a única coisa que vos posso dizer, porque é uma posição muito específica, portanto, no sentido de tranquilizar o guarda-redes e preparar mentalmente para o desafio do dia seguinte, para lhe dar esta serenidade. Portanto, é claramente uma posição especial, e os próprios selecionadores vão lidando com ela, também com as nuances que ela implica. Enfim, nem todos chegarão à idade de Buffon, que ainda defendeu a baliza da Squadra Azzurra para lá dos 40 anos. Enfim, mas Buffon, enfim, já sabemos que deixou
de jogar há um ano ou dois, penso eu. Sim, estava ontem, inclusive no banco da seleção da Itália, como vimos, a abraçar o Zaccanini na altura do gol do empate diante da Croácia, eufórico, claramente já noutro papel, mas vimos muitas vezes, como recordas e muito bem, e é inquestionavelmente um dos grandes guarda-redes da minha vida enquanto jornalista e não só, enquanto adepto de futebol, e eu diria da geração presente, provavelmente eu diria que está entre os 3 melhores, sem qualquer tipo de favor que a gente lhe faça. Estou tentado a concordar contigo, sendo que Buffon, enfim, não nos lembramos sequer de qualquer outro guarda-redes italiano que tenha jogado, tenha sido o suplente dele, ou que tenha jogado uns minutos nos jogos particulares, porque de facto o Buffon agarrou o lugar durante 20 anos, até pouco antes de se retirar, aquele lugar era dele. Sendo que agora, de facto, tem um sucessor à altura chamado Gigi Donnarumma, que de facto no jogo com a Croácia também fez uma ótima exibição. Fez, sim senhor. O penalti e o próprio lance do gol é uma defesa de recurso incrível, é um guarda-redes de grande qualidade. Não sei se vai ter a mesma preponderância na seleção nem a mesma longevidade. Eu, olhando um bocadinho mais para trás, diria que antes de Buffon o único guarda-redes minimamente comparável é Dino Zoff, mas já há uns anos, já há umas décadas valentes. Entretanto tivemos bons guarda-redes, Pagliuca e outros que tais, mas a verdade é que com este legado que deixam na seleção, de facto há muito poucos. Veremos se Donnarumma tem essa capacidade, mas também tenho de dizer que a seleção, algumas das seleções que Gianluigi Buffon liderou enquanto guarda-redes tinham mais talento, know-how, mais experiência do que esta geração atual da seleção italiana, que, atenção, continua a ser, independentemente de ser campeã da Europa, vigente e ainda está em condições de defender o título porque se qualificou com justiça para a próxima fase, mas na minha perspectiva está muito abaixo daquilo que valeram outras seleções. Concordo, eu diria até mesmo que o Gigi Donnarumma se calhar é capaz de ser o jogador ou um dos poucos jogadores desta squadra azurra que tem verdadeiramente que faz verdadeiramente justiça a essas grandes equipas italianas do passado. Não haverá muitos mais. É verdade, sim, sem dúvida. Há alguns jogadores de qualidade, enfim, inquestionável. Não há nenhum jogador que seja, praticamente nenhum, diria, que seja capaz de rebocar a equipa às costas. Isso em momentos de aflição é importante. Enfim, não há um Del Piero que no meio campo seja capaz de pegar na bola e assumir o jogo e, enfim, de certa forma tentar decidir por ele próprio, resolver problemas individualmente que a equipa não consiga resolver coletivamente. Há um bom grupo de jogadores, há jogadores de grande qualidade e com muita rotação na Liga Italiana, sobretudo, mas não parece que haja um joker como existe, por exemplo, falávamos há pouco dele, como existe Modric na seleção da Croácia. Enfim, talvez Chiesa seja o que mais se aproxima, já falámos dele aqui, Federico Chiesa, filho de Enrico Chiesa, o primeiro dupla de pai e filho a marcar golos num europeu. A segunda dupla, claro, foram os portugueses Conceição. Enfim, continuando ainda neste tema dos Matusaléns, de facto não deixa de ser incrível que neste europeu tínhamos o Pep com 41 anos e o Lamine Yamal com 16. O Lamine Yamal, craque jovem do Barcelona, que é o jogador mais jovem deste europeu, de facto, e há uma diferença de 25 anos entre os dois. Podiam perfeitamente ser pai e filho. De facto, sim, são ambos jogadores muito importantes em Portugal e em Espanha, respectivamente, e talvez sejam adversários num futuro próximo, neste Euro 2024. É bem possível. Lamine Yamal, como outros jovens, enfim, já num outro patamar, e é curioso estarmos a falar de um outro patamar quando a diferença muitas vezes é 2 anos ou nem isso. Temos Lamine Yamal na seleção espanhola e Yamal Musiala na seleção alemã, com entradas muito, muito positivas, um impacto muito grande na equipa em termos ofensivos neste europeu. Yamal tem 16 anos, 338 dias foi assim que chegou ao Euro, é incrível, mas é verdade. E Yamal Musiala tem 18 anos e chegou com 117 dias a este europeu, portanto a diferença é muito curta. Mas se juntarmos a estes dois jogadores que claramente não têm o talento necessário e já, se quisermos, a coragem e a maturidade para assumir o jogo muitas vezes. Se juntarmos a estes dois jogadores, um terceiro no lote de 5 ou 6 mais jovens, que é Jude Bellingham, que fez a temporada que fez ao serviço do Real Madrid, que é eventualmente candidato à Bola de Ouro, que já fez um gol neste europeu logo no primeiro jogo,
jogo, e continua a ser a grande referência de uma Inglaterra que, na minha perspectiva, ainda não conseguiu convencer totalmente, percebemos que, enfim, aquilo que muitas vezes é tido como inexperiência acaba por ser aquele grau de imprevisibilidade, de talento, se quisermos, de improviso, que falta muitas vezes a algumas seleções que são mais previsíveis, e estes 3 exemplos que demos são categóricos a esse respeito. Enfim, antes de fecharmos este quarto episódio do Pé Direito de Éder, temos de falar do jogo desta quarta-feira, o Portugal-Geórgia. Portugal já não tem nada a ganhar nem a perder neste jogo. A Geórgia ainda sonha com os oitavos de final. Tu tens andado perto do campo da Geórgia, estiveste com eles. Quais foram as tuas impressões destes estreantes georgianos? Muito positivas, se calhar também porque o grau de expectativas que temos relativamente a uma seleção que se estreia na competição não pode ser muito elevado, como é evidente, mas muito positivas por várias razões. A seleção da Geórgia fez de Velbert, que é uma pequena cidade aqui na região da área do Ruhr, o seu quartel-general, um local muito tranquilo, um estádio com condições, com pouco ruído à volta. Aliás, tem sido quase sempre esse o critério utilizado pelas seleções para escolherem o seu campo base de trabalho. Mas voltando à questão da seleção propriamente dita, é um pouco mais do que, claro, do ponto de vista individual, acaba por ser Kvicha Kvaratskhelia, enfim, do meio campo para a frente, e um guarda-redes que é Mamashvili, que é muito forte, e que mostrou no Valência a qualidade que tem ao longo desta temporada. São inequivocamente as duas grandes referências da equipa, mas depois há mais 3 ou 4 jogadores com muita qualidade. Aliás, um deles está atualmente no topo da lista dos melhores marcadores, com 2 golos, por incrível que pareça, mas é essencialmente uma seleção que vale pelo coletivo, muito organizada, que provavelmente é um pouco mais corajosa do que, para termos um termo de comparação e para os ouvintes perceberem, um pouco mais corajosa do que foi a República Checa, se calhar não tão audaz como quis ser a Turquia, e por isso perdeu por 3-0 contra Portugal. Ou seja, acho que é uma seleção que tem capacidade para produzir grandes oportunidades com pouco volume de jogo. Curiosamente só não ganha, creio que teria sido injusto, em bom rigor, mas só não ganha o jogo contra a República Checa na segunda jornada, porque há um falhanço clamoroso no último lance do jogo, já em tempo de compensação, praticamente de 1-0, com o guarda-redes, e a bola sai por cima da trave. Mas isto para dizer que é claramente uma seleção que não precisa de muitas oportunidades, nem de muito espaço para criar perigo. Pronto, e nesse sentido, creio que Portugal tem de estar atento. Agora, também acho que se fizermos a circulação de bola paciente, mais pausada, paciente, que fizemos contra a Turquia, se tivermos algum critério mais do que tivemos contra a seleção da República Checa no primeiro jogo, acho que mais cedo ou mais tarde vamos acabar por conseguir furar a muralha defensiva da Geórgia e chegar ao golo. Pronto, depois a partir daí ver se há como é que o jogo decorre, porque o adversário vai ser obrigado a expor-se mais. Mas acho que é uma seleção muito interessante, das mais interessantes que vimos. Gostei também da Albânia, para falar de seleções com pouca experiência nestas andanças, mas tendo em conta que é o adversário de Portugal, julgo que está à altura daquilo que é a qualidade da seleção portuguesa, e que faça o que fizer no jogo de amanhã, já deixou muito boas impressões neste europeu. Rotação anunciada que Roberto Martínez vai fazer na seleção portuguesa poderá de alguma forma equilibrar as forças neste jogo, ou pensas que não? É uma questão sensível, porque se para alguns jogadores será importante descansar, para outros é importante manter os níveis de atividade em competição que se impõem para esta altura. Por exemplo, se olharmos para Pepe, que esteve grande parte do período de preparação, com os jogos de preparação, parado, e que basicamente se estreou neste regresso à competição no primeiro jogo desta fase final do Campeonato da Europa, provavelmente ainda precisará de mais alguns minutos para chegar a um nível ótimo no jogo dos oitavos de final. Para outros jogadores o caso já será diferente, porque jogaram durante os jogos de preparação, porque fizeram mais minutos ao longo da temporada no clube. Pepe esteve lesionado, como sabemos. Portanto, eu creio que tem que ser feita aqui uma gestão relativamente criteriosa, individual, caso a caso, mas também é verdade que é preciso nestas alturas, por razões óbvias, estamos a falar de jogos de 4 em 4 dias, não só atender à questão física, mas também à questão da motivação dentro do balneário, e para isso é preciso também ir distribuindo, sem que isto signifique uma benesse, obviamente, mas ir distribuindo alguns minutos para poupar os jogadores e dar alento e ritmo competitivo a outros, para que quando for necessário buscá-los também como segundas opções ao banco, ou eventualmente também como titulares, tenham o ritmo necessário para ter impacto no jogo. Pronto, e parece-me que é nestas duas esferas que o Roberto Martínez vai ter de se equilibrar para o jogo de amanhã. Agora tenho uma certeza de pouco ou nada vai querer revelar, uma convicção, pouco ou nada vai querer revelar sobre o 11 na conferência de imprensa de logo à tarde. Enfim, veremos o que o Roberto Martínez vai dizer, e veremos também o que ele vai fazer nesta quarta-feira frente à Geórgia,
em Gelsenkirchen, e é com esta pequena antecipação do Portugal-Geórgia, desse Portugal-Geórgia que fecha, que será no último dia da fase de grupos do Euro 2024, quase dizer Euro 2004, isso já foi há 20 anos, e foi aqui mesmo ao lado. É com este jogo, com esta pequena antecipação que fechamos este pé direito do Éder, o episódio 4, e quando voltarmos já estaremos prestes a entrar nos oitavos de final e o Euro entra na sua fase de aceleração, depois deste aquecimento em campo. Um abraço e até à próxima. Um abraço para todos. Fiquem bem. O público fica no ouvido.